Uma antiga fazenda que cultivava frutas e legumes que se transformou em parte importante de um projeto urbanístico aprovado por Dom Pedro II. Na década de 1940, se transforma em palco de um dos maiores cassinos do Brasil e atualmente, ao ser adquirido pelo Sesc Rio, se tornou um polo de cultura. Assim é o Sesc Quitandinha, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O local, que faz referência ao estilo da arquitetura da Normandia e que já recebeu personalidades nacionais e do exterior, foi palco da 5ª edição do Fórum Nacional de Museus. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 profissionais da área de museus circulando, com palestras, conferências, grupos de trabalhos que foram muito produtivos, certo? A escolha do Quitandinha foi excelente. Na verdade, nós estamos num espaço que é museológico, né, que tem uma força histórica muito grande. Então, fazer esse fórum aqui foi um prazer. E eu acredito que todos os profissionais de museus vão concordar comigo que esse fórum, a gente está chamando ele, na verdade, que o Fórum do Charme, né? Então, é o 5º Fórum Nacional de Museus e os resultados são absolutamente excelentes. A 5ª edição do Fórum, considerado o principal evento do setor museal brasileiro, contou com a participação de referências nacionais e internacionais da área de museus e da ministra da Cultura, Marta Suplicy. Enquanto esteve na cidade, a ministra visitou o Museu Imperial. O museu possui o principal acervo da época do Império Brasileiro, em especial o chamado Segundo Reinado, o período governado por Dom Pedro II. Para a ministra, a preservação deste patrimônio é muito importante e deve até ser registrado pelo cinema. Eu considero tão importante esse acervo todo, essa memória brasileira, que agora, recentemente, em Portugal, conversei que nós temos que fazer uma coprodução Brasil-Portugal da vinda de Dom João VI ao Brasil. Nós tivemos um filme que foi muito divertido, da Carlota Joaquina, uma obra da Carla Camurati, mas nós queremos um épico, como foi aquela mudança de Dom João e o impacto que teve na vida para nós brasileiros, de nos transformarmos em nação a partir dessa estadia e de termos mantido principalmente a unidade brasileira. E acho que esse filme se deve à família imperial brasileira, à história do Brasil, para que os brasileiros possam conhecer o que realmente representou isso para nós brasileiros. Inúmeras personalidades prestigiaram a realização do fórum, entre elas os descendentes da família real, Dons Francisco e Manuel de Orleans e Bragança. A vinda desse fórum para Petrópolis, desse simpósio, né, é uma coisa natural e que se repita muitas vezes, porque a Petrópolis sempre foi um berço de cultura, não só do Estado, mas como do Brasil inteiro. Além da divulgação que é para Petrópolis esse evento. Já tem sua fama de por si Petrópolis, mas todo esse tipo de eventos, a presença da excelentíssima senhora ministra e tudo isso e o próprio seminário e tudo, dá mais gabarito, mais presença de Petrópolis na mídia. A função do museu é descobrir, restaurar, conservar e divulgar. Não interessa ter muita coisa, que isso não se transmite como fonte de cultura. E, nesse sentido, todo esse tipo de reuniões, seminários, são muito importantes. Olha, o Brasil deu um salto muito grande. Nos últimos 2 décadas, o Brasil teve um salto. Nós saímos de uma zona de pobreza para uma zona já de desenvolvimento, né? Hoje você pode ver até a afluência de pessoas ao museu, uma coisa que antigamente poucas pessoas iam ao museu. Hoje as pessoas vão mais ao museu, isso já é um sinal de uma evolução, tanto socioeconômico quanto cultural.
O diretor do Museu Imperial destacou não só a alegria de receber a ministra de Estado, como também da cidade de Petrópolis ser o destino do 5º Fórum Nacional de Museus. A realização do 5º Fórum aqui em Petrópolis é um reconhecimento à atividade museológica na cidade. Petrópolis recebeu 5 novos atrativos nos últimos 12, 13 meses. Isso é incomum. Nós recebemos aqui a Casa de Cláudio de Souza, que pertence ao Museu Imperial, o Museu da Boêmia, o Museu de Cera, a Casa Stefan Zweig e o Centro 14 Bis. Isso, repito, no período de 12, 13 meses. É um número muito significativo e nós, dessas unidades, somos 10 no total, estamos empenhados na criação do Sistema Municipal de Museus. Então o Fórum é um local de discussão, um local de reflexão para programarmos as nossas atividades do futuro. Nós vivemos de proteção, de pesquisa e divulgação de acervo histórico e artístico. Mas isso não quer dizer que nós fiquemos o tempo todo louvando o passado. Não, nós estudamos o passado, estudamos a nossa trajetória para nos prepararmos melhor para o futuro. Essa é a função precípua de um museu, ou seja, garantir o universo capaz de produzir valores identitários, construir valores para as novas gerações, sempre pensando na nossa história, sempre pensando em como fomos produzidos. Também prestigiando o evento, o presidente da empresa Brasil de Comunicação, Nelson Breve, que falou do trabalho que está realizando à frente da EBC com as principais vitórias, conquistas e os desafios de manter uma TV pública no Brasil. A EBC é uma empresa pública que foi criada há 5 anos para atender uma demanda da sociedade, a partir do fórum, o primeiro fórum da TV pública que ocorreu há cerca de 7 anos. E ela era uma demanda da sociedade, por quê? Porque a Constituição prevê a complementariedade dos sistemas estatal, público e privado de radiodifusão. Então a gente tinha o sistema privado, um sistema estatal pulverizado, mas também a partir do governo federal tinha um sistema estatal de comunicação e você tinha algumas experiências públicas de comunicação regional ou local, mas nenhuma experiência de comunicação pública em nível nacional. E foi feita uma lei que nos deu a missão de criar uma rede pública nacional de comunicação, de televisão e de rádio. Conhecimento, a informação, a cultura, a educação, a cidadania passada por intermédio de uma emissora de televisão, ela precisa de um formato atrativo para trazer audiência para a televisão. Então, assim, para cumprir efetivamente sua missão, porque não adianta você fazer e não ser aproveitado pela sociedade. Então, esse é o grande desafio da comunicação pública, encontrar um formato que seja atrativo, principalmente para aqueles que mais precisam formar sua cidadania, adquirir conhecimento, E que hoje são pessoas que gostam muito da programação, que é uma programação que eu diria no formato de qualidade para o entretenimento das pessoas, mas falta conteúdo que contribua para a formação crítica delas. E isso é o que a gente pretende oferecer. Então, a equação entre o formato e o conteúdo adequado a essa missão é o grande desafio da comunicação pública, é esse que a gente está querendo enfrentar nos próximos anos. Nelson Breve também fez questão de destacar a parceria entre a EBC e a Fundação José de Paiva Neto. Nossas parceiras locais e regionais, que nos coloca em mais de 1.700 municípios no Brasil. Então essa é uma presença com parcerias com mais de 40 geradoras, que é o nosso maior patrimônio, ou seja, não adianta você ter uma comunicação centralizada a partir de Brasília, você tem que formar parcerias para você ter um conteúdo que seja nacional de qualidade, mas que ele se mescle aos conteúdos locais, inclusive para estimular a produção independente local, inclusive para estimular a produção regional de radiodifusão, para que isso seja tornado de conhecimento de todos os brasileiros. A Fundação Paiva Neto, no Vale do Paraíba, eu acho que é muito importante para a gente a nossa presença, a presença da TV Brasil no Vale do Paraíba, que é muito importante. Temos outras parcerias em São Paulo, em vários outros lugares, e estamos em 24 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, ou por retransmissoras próprias nossas, geradoras locais nossas, mas também parcerias com universidades federais e com fundações educacionais como a Paiva Neto. O nosso planejamento estratégico, ele definiu nossa missão,
nossos valores, nossa visão de futuro. Nós queremos ser referência em comunicação pública e nós estamos agora na segunda fase desse processo de organização da empresa, que é o redesenho dos nossos processos, redesenho da nossa estrutura organizacional. Daqui a pouco você vai ter outras informações sobre a série feita em coprodução com a EBC, IBRAM e Fundação José de Paiva Neto, Conhecendo Museus, um trabalho que está apresentando os museus brasileiros em rede nacional de televisão. Durante 5 dias, o 5º Fórum Nacional de Museus reuniu cerca de 1.000 participantes entre profissionais, gestores, estudantes e interessados na área de museus e memória, sob o tema 40 anos da Mesa de Santiago do Chile, entre o idealismo e a contemporaneidade. Conferências, painéis, minicursos, comunicações coordenadas e grupos de trabalho, além de encontro dos pontos de memória e uma ampla programação cultural, integraram a programação geral do evento, na qual a função social dos museus esteve em foco. Um dos locais que teve grande presença de público no evento, realizado na cidade de Petrópolis, foi o espaço Conhecendo Museus. Nele, o público pôde acompanhar os programas produzidos sobre os museus brasileiros, apresentados também pela TV Brasil. A gente tem um projeto maravilhoso que nós apresentamos aqui dentro, que é o projeto Conhecendo Museus, que é uma parceria com a EBC e com a LBV, certo? E que é um projeto maravilhoso que nós estamos partindo agora para mais 60 episódios, fizemos 52 e agora mais 60 episódios e que apresentamos com todo carinho, com toda a dedicação aqui no fórum e que todos os participantes também consideraram um projeto incrível, certo? E prestigiaram muito o stand e assistiram muitos filmes. Achei interessante a ideia de trazer em vídeos vários museus do Brasil, né? É bom, pelo menos ter uma ideia do que acontece, né? Do que acontece assim, em termos de cultura nas cidades e tal, o que é que a gente tem para visitar. Então achei interessante. A ideia foi muito boa, utilizar essa tecnologia nova, essa interatividade nova para estar mostrando para o pessoal esses museus nacionais é uma ideia muito boa. E o conteúdo que a gente viu, que eu pude observar dentro dessa apresentação, desse conhecimento, conhecendo os museus, é um conteúdo muito interessante, a forma que é mostrada é uma forma muito interessante, uma forma bem didática, uma forma que atrai o espectador, e eu gostei muito do que eu acabei vendo aqui. O Conhecendo Museus também teve destaque no discurso da ministra Marta Suplicy na plenária do evento. E essa parte de Conhecendo Museus que achei também bastante interessante, que está na próxima edição, que já entra na 3ª edição no próximo ano, né? E que apresenta de forma lúdica os museus brasileiros, né? E a primeira edição contou com 15 vídeos, e a segunda, que está na grade de programação da TV Brasil, contemplou 52 museus. E a próxima edição será de 60 episódios. Este projeto foi destacado pelo presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior. As parcerias, a própria parceria com a IBC, com a Paiva Neto, né, do Conhecendo Museus, você vê que a ministra ficou muito bem impressionada com a questão do Conhecendo Museus. Eu acho que está mostrando que nós estamos num caminho certo, as pessoas estão felizes com isso. Várias parcerias com várias áreas de governo, com prefeituras, com os estados. Então isso está mostrando que a política pública, que o IBRAM, que o Ministério da Cultura tem uma responsabilidade nessa área e que nós estamos caminhando no sentido de consolidar essa política.
Principal evento do setor museal brasileiro, o Fórum Nacional de Museus confirmou em sua 5ª edição sua vocação de espaço de debate, deliberação, intercâmbio, troca de experiências e circulação do conhecimento produzido no campo museal brasileiro. O Fórum Nacional de Museus já vem se constituindo como um importante elemento de dinamização do setor museal brasileiro, porque aqui você tem representado inúmeras instâncias que fazem o setor, as universidades, os museus, a comunidade interessada na área, de maneira que agentes de diferentes âmbitos que pensam museu, pensam museologia, estão aqui reunidos no mesmo local discutindo interesse comum. Então trata-se de um evento de extrema importância para o setor museológico, porque fortalece o setor, cria perspectivas e coloca uma visão de futuro para a área museológica. Eu tenho acompanhado o Fórum de Museus há 3 edições. Eu estive em Ouro Preto, em Brasília, 2 anos atrás, e nesse, porque na verdade eu sou coordenadora do Museu da Escola de Belas Artes, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu acho um evento assim da maior importância, né, porque é uma oportunidade da gente encontrar os pares, né, poder trocar experiências, porque no cotidiano a gente, principalmente eu que estou no museu universitário, a gente acaba ficando muito isolado. E é fundamental a gente poder estar inserida na discussão mais geral da área, né, do campo de museus. Então é esse o momento. Promovido a cada 2 anos, o Fórum busca incentivar a troca de experiências entre profissionais e estudantes do setor, além de educadores, historiadores, antropólogos, artistas, agentes culturais e representantes do poder público. Em 2012, o evento foi apoiado pelo Sesc Rio e realizado em conjunto pelo Instituto Brasileiro de Museus e a Associação Brasileira de Museologia, com patrocínio da Petrobras. Os realizadores do evento ficaram felizes com o resultado e já começam a tomar providências para a próxima edição. Próximos planos agora é continuar trabalhando nessa política de museus e juntar toda a área novamente no 6º Fórum para avaliar as políticas públicas que a gente coordena, né? Que o Instituto Brasileiro de Museus coordena. Então, esse 6º Fórum e esse também foi um espaço de reavaliação, de discussão e para a gente saber quais são os próximos passos. Então, agora, para o 6º Fórum Nacional de Museus. A presença da ministra aqui só vem honrar o Fórum e consolidar a política de museus. Rumo ao 6º Fórum. Agora, terminando isso, a gente já começa a pensar onde vai ser o próximo.